Olá, queridos, que bom nós estarmos juntos com mais uma madrugada de vida nova. Bem-vindo ao nosso programa. Esse é um momento muito especial que Deus tem preparado para nós. Quero dar um bem-vindo muito especial a você que foi numa igreja evangélica hoje, teve um encontro real com Jesus, teve um encontro precioso. O homem, quando tem esse encontro com Jesus, nunca mais ele consegue ser o mesmo. E é isso que vai acontecer na sua vida. Deus entrou no seu coração, na sua vida. Deus vai fazer um reboliço na sua casa e você vai ter uma vida de muita vitória, de muito triunfo, de muita graça, de muita glória. Pastor, acabaram as tribulações? Não, de maneira nenhuma acabaram as tribulações. As lutas nós vamos ter, as aflições nós vamos ter, mas sobre todas as coisas, a palavra de Deus te declara que você é mais que vencedor. Sobre todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Com Jesus, somos mais que vencedores. Bem-vindo à família de Deus. Muito bem, nós daqui a pouco nós vamos orar pelo Rio, tá bom? Nosso programa está muito especial e já tem um SOS Vida Nova para você. Você que está aflito e necessitado, ligue agora para nós. Põe seu nome na nossa lista de oração. Ligue aí 2481-5868. Há um monte de conselheiros esperando o seu telefonema. 2481-5868. Também você pode acessar a internet e fazer o seu pedido de oração pelo faleconosco@projetovidanova.com. faleconosco@projetovidanova.com. No Twitter, @Projeto Vida Nova. E no Facebook, Projeto Vida Nova. Tá aí tudo na telinha. Você pode aí ter acesso ao Projeto Vida Nova, nossos conselheiros e todos os caminhos aí abertos para que você possa interagir conosco. Daqui a pouco eu volto com você. Você vai ficar aí com um clipe também muito especial e a nossa oração pelo Rio. Já eu volto. Olá, queridos. Eu sou a missionária Tati Teixeira e hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito especial que tem abençoado muito a vida do Projeto Vida Nova. É a minha querida missionária Helena Raquel. Tudo bom, missionária? Tudo bem, Tati. Uma bênção estarmos juntas nesse dia. Amém. E, missionária, você tá vendo essa foto aqui atrás? Sim. É a nossa cidade, Sim. nosso estado, né? Os olhos do mundo inteiro, até 2016, vão estar focados, não é verdade? Então eu queria que você orasse por essa cidade, profetizando sobre Amém. A vida dela, né? Eu tenho certeza que Deus tem te levantado como voz profética Amém. para a nação brasileira. Glória a Deus. Amém? O Espírito de Deus trouxe ao meu coração as bênçãos com que Jacó abençoou José. É com essas bênçãos que eu quero abençoar como uma ministra do Senhor a nossa cidade do Rio de Janeiro, nosso estado, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Amém. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, ó Deus, porque tu reina e o teu reinado é inabalável. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abençoar, ó Deus, a cidade do Rio de Janeiro. E nesse momento abençoá-la com as bênçãos com que Jacó abençoou José. Senhor, Jacó disse a José que ele era um ramo frutífero. Nós cremos que essa cidade é uma cidade frutífera e que os frutos que ela frutificará nesses dias será para a glória do teu nome. Senhor, em nome de Jesus, Jacó declarou que os flecheiros deram amargura a José, mas que o seu arco se manteve firme, porque ele era sustentado pela pedra de Jacó e pelo pastor de Israel. Amém. Quantas flechas vêm contra, Senhor, a nossa cidade, o nosso estado. Verdade. Quantas flechas contra as famílias. Quantas flechas, ó Deus. Mas nesta hora nós te clamamos, pastor de Israel e pedra de Jacó. Sustenta esta cidade como o Senhor sustentou a José. E que nenhuma flecha de amargura, nenhuma flecha de prostituição, nenhuma flecha maligna, Senhor, tenha autoridade, ó Deus, para reinar sobre este lugar. Mas que o nosso arco permaneça firme e sustentado pelas tuas mãos. Senhor, eu abençoo a nossa cidade. Amém. Com as bênçãos de José, com a bênção da frutificação e da resistência contra todo o mal.
Em nome de Jesus, amém. Seja frutífera, cidade do Rio de Janeiro. Seja resistente a toda flecha do mal, porque a mão do Senhor te sustenta, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, missionária. Glória a Deus. Muito bem, cá estamos de volta com a Madrugada de Vida Nova, um programa que está abençoando você, né? Pode então ligar para nós agora, 2481-5868, se você está aflito e necessitado. 2481-5868. Ligue para nós, põe o seu nome na nossa lista de oração. Quer interagir conosco? Mande seu pedido de oração, sos@projetovidanova.com, sos@projetovidanova.com. Twitter em @Projeto Vida Nova. Facebook, Projeto Vida Nova. Tá bom? Todos os caminhos abertos para você. Muito bem, agora eu vou chamar o Leão. O Leão. O que tá bombando, Leão? Hein? Diga aí para nós, o que é que tá bombando? O que é que tá bombando, pastor? O que é que tá bombando? É o Senhor que tá pedindo para eu falar, hein? E eu vou rugir. Dependência química. O que é isso, pastor? Como é que pode a pessoa ficar escravizada por uma droga? A pessoa ficar escravizada por cocaína, crack, maconha? Isso não tem jeito, não? A pessoa não consegue se libertar? A pessoa não consegue sair dessa situação? Explica isso direito! E o Leão falou que é dependência de drogas, dependência química. Eu trouxe aqui hoje para estar conosco e falar sobre isso, me ajudar a falar sobre isso, pastor André Bittencourt, nosso pastor no Recreio, perto da Barra da Tijuca, uma igreja muito bem localizada, em frente à Romanela, do lado da Estrela do Sul, só comidinha boa ali, né? E uma comida espiritual lá dentro do Projeto Vida Nova. E aí, pastor André, tudo bom? Tudo bem, pastor Ezequiel. Tudo legal. Boa noite, é um prazer muito grande estar com o senhor aqui, junto com vocês também, vocês que estão nos vendo, né, nesse programa da madrugada, você que está aí necessitado, aflito, tem uma palavra de Deus para você nessa noite. O pastor estava falando da igreja, né, do lar espiritual, que é o Projeto Vida Nova, residindo ali no Recreio, pertinho da Barra, como o senhor estava falando, tem um pão da vida ali. É verdade. O pão da vida, o pão que tira a morte e coloca a vida eterna, que muda a história das pessoas. É muito interessante, porque as pessoas dizem, poxa, pastor, comeu o pão que o diabo amassou. Agora, lá no Projeto da Nova, você vai conhecer o pão que amassou o diabo. É isso aí. O pão que destruiu o diabo, o pão da vida. É o pão da vida. Dá o endereço lá da nossa igreja. É a Avenida Guinardi, número 60. É, ali perto da Avenida das Américas, na beirada, né? Em frente à avenida, essa avenida é paralela, mas é em frente à Avenida das Américas. Faz você esquina. Passando para lá e para cá, legal, você olha, né? Um letreiro lindo, vai iluminar o seu caminho ali. Tem uma palavra de vida para você. Vem estar conosco. Muito bem. Se você está aflito e necessitado, ligue agora para nós, 2481-5868. Fale com os nossos conselheiros, põe o seu nome na nossa lista de oração, 2481-5868. Pastor André Bittencourt, por que eu lhe chamei aqui para falar sobre esse tema? Porque eu conheço a sua vida. É verdade. Eu conheço a sua história. E eu faço parte da sua história. O Projeto Vida Nova faz parte da sua história. Por que eu falo isso? Um dia eu atendi um telefone de um homem desesperado dizendo: eu vou me matar, eu vou acabar com a minha vida, não tenho mais sentido de viver, já acabou minha família, acabou tudo, eu vou me matar. Eu falei: onde você está? Eu estou na Tijuca. Eu falei: por favor, saia correndo, não faça nada, vem aqui, eu quero conversar contigo e tal. E deu o endereço onde estava. Nós estávamos em Irajá. E ele saiu da Tijuca e veio para Irajá numa manhã, eu me lembro como se fosse hoje, desnorteado. Depois eu me lembro que você falou, eu sei que você vai reforçar isso, parece que alguém empurrava você para aquela direção. Você estava sendo guiado, empurrado, porque forças mesmo para ir você quase não tinha. Chegou lá e Deus, daquele dia em diante, mudou a vida desse homem. Mas, pastor André Bittencourt, eu quero que você conte a sua história, porque você foi um homem que teve uma dependência química. Uma dependência química. O Senhor participou mesmo do meu resgate. Amém. A Bíblia diz que o Senhor nos resgatou. A minha história começa na adolescência, né? Aquela juventude, início da juventude.
aquele negócio de turma. Eu fui criado na Zona Sul do Rio de Janeiro. Aí tem aquele negócio da turma, vai provar maconha, tem que beber, aquela coisa toda, para você se sentir assim, inserido no contexto, para você se sentir amado. Toda aquela autoestima, aquela coisa que a gente precisa. Os adolescentes e os jovens são muito carentes nisso, né? E eu era de uma família de classe média alta, eu tinha todos os recursos, todos os bens, o que você tinha de melhor. Mas faltava a turma patota, pastor. É um negócio muito sério. Misericórdia. Apesar de toda a família estar próxima. Essa influência é fogo, né? É fogo. E tem oferece... um provérbio que diz assim: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Na realidade não está escrito isso na Bíblia, mas é um provérbio, uma adágio popular, mas tem uma sabedoria, isso. né? É acertado isso. Aí tem aquela influência. Você quer estar junto, você quer estar com os seus amigos, aí você prova primeiro a bebida, começa a beber nas festas, começa a beber, aí você cria o hábito de beber. Então você sente aquela segurança, você sente aquela liberdade, aquela alegria, aquele entrosamento. Aí eu comecei a sentir falta disso. Eu comecei a beber com mais regularidade. Começou com álcool? Com álcool. A beber com mais regularidade e a beber muito. Aí eu comecei a ficar mesmo dependente da bebida. Meus pais, assim, distantes, né? Sem muito diálogo na família. Por quê? Para ficar desinibido? Ou somente o fato de ser inserido no contexto da garotada ali? Você está inserido no contexto da garotada e fica desinibido. Todo mundo fala a mesma linguagem, todo mundo faz as mesmas brincadeiras. Você, para estar entrosado mesmo, entendeu? E eu comecei com mais regularidade a beber. Comecei a trazer bebida para dentro de casa. Eu comecei a trazer cerveja para dentro de casa. Eu comecei a colocar garrafa de vodka na geladeira. Eu não saía de casa sem beber alguma coisa. Ia para a rua, antes de fazer qualquer coisa, eu tinha que beber. Aí eu comecei a ficar mesmo dependente da bebida. Eu não fazia nada sem estar devidamente alcoolizado. E como o organismo vai se acostumando, você não tem noção do que você está fazendo. Você não tem um senso crítico, entendeu? O simancol. O simancol, o ridículo que você está passando. Então você vai convivendo com aquilo, a bebida vai tomando conta da sua vida, vai tomando conta das suas emoções. Ela é como se fosse uma pessoa andando com você. E o meu maior companheiro era a bebida. E aí eu comecei a me afastar daquele grupo de amigos. Entendeu? Você começa a ficar marginal, fica à margem daquele grupo, daqueles amigos. Eu comecei mesmo a andar em bares, como a gente chama aí, né? Não tenho nada contra o comércio, chama popularmente botequim. E passava fim de semana, amanhã no botequim, à tarde, chegava em casa, aí trouxe um desajuste familiar. Tinha quantos anos mais ou menos aí? Pastor, eu tinha 17 anos. 17 anos, já nessa vida já dependente químico do álcool. Que coisa. Interessante isso, né, amados? Quantas pessoas nesse momento estão me vendo na televisão com um copo na mão? Agora estão assim com um copo na mão, bebendo porque não consegue dormir, não tem paz no coração, não tem alegria, o time perdeu, o marido foi embora, a esposa foi embora, ou está com saudade da família, está se sentindo solidão, está se sentindo sozinho. Interessante isso, né? Quando as pessoas estão aí também bebendo, e nós estamos no álcool por enquanto, porque depois o negócio vai mais além, né, André? E aí? Vai mais além. É como eu estava dizendo, é um companheiro, é um amigo. Fui para essas bandas, comecei a beber bastante, chegou aos 18 anos, com 19 anos, quando eu saí do quartel, eu me refugiei um pouco no exército. Chegou na época de servir, eu quis me distanciar completamente de onde eu morava e fui servir. Aí, chegando lá, encontrei uma turma que também gostava de beber, aí o meu estado também piorou bastante, né? Eu saí do exército, aí com 19 anos eu conheci a cocaína, me apresentaram. Interessante, né? Interessante que a bebida, ela tem uma ação tão devastadora como qualquer outro tipo de droga, né? Só que ela é legalizada.
A bebida é legalizada, mas tem um efeito tão devastador como todo... Eu não estou fazendo apologia à legalização da droga, não. Eu estou querendo tirar a legalização da bebida. É isso aí. Essa legalidade que a bebida tem toda aí, né? Porque ela tem um efeito tão quanto ou pior também até do que muitas drogas. E eu queria dizer algo aqui, além disso, somar isso que o senhor está falando, que é devastador mesmo. Tem muitas pessoas dependentes do álcool, mais do que nós gostaríamos que fosse noticiado, né? Mas eu acredito, eu vejo na minha história e vejo na história de muitas outras pessoas que o álcool é a porta aberta para as outras drogas. É mesmo? Você não se satisfaz com a bebida, principalmente o álcool, ela chama a cocaína. Você bebe e o passo seguinte é cheirar a cocaína. Olha só. É uma associação. Você bebe, aí você cheira, fica ligado. Deve ser por causa da potência. Ela potencializa. Porque você vai bebendo, o corpo acostumando com o nível de bebida. Hoje você bebe um pouquinho, amanhã bebe um pouco mais e tal, mas fica um pouco. Você bebe e a bebida já não tem tanto efeito assim. Exatamente. Aí precisa de uma coisa mais potente, potencializa mais tudo. Forte. Aí vai lá na cocaína. A adrenalina, aquela fetamina, aquela cafeína que tem na cocaína, deixa você ligado, aí você vai bebendo. Aí você passa a noite na rua, passa a noite na boate, passa a noite onde você estiver. Aí a sua casa, o seu lar, pastor, fica em segundo plano. A família fica Acabou. Quer dizer, então, que o álcool e as drogas andam juntas. Andam juntos. E outra coisa, é um fator primordial, é um fator assim preponderante na destruição da família. Na destruição também. da família. É uma porta aberta para as drogas. Eu acredito perfeitamente nisso. É uma porta aberta para as drogas. E é uma arma contra a família. E é uma arma contra a família. Não tem jeito. A família toda fica desestruturada. Inclusive um chefe de família que anda bêbado, que vive aí nessa vida, a primeira coisa, o moral dele vai lá embaixo, acabou. Perde moral com o filho, com a esposa, com a família, o cara fica sem moral. Ele passa a ser um Zé Ruela, né? Quando o filho vê um pai cambaleando, bêbado e vomitando e babando, aí o cara olha assim, ele começa a perder aquele sentido, aquele valor que ele representa dentro de casa, né? Aquele referencial que ele é dentro de casa. Bom, um montão de gente está vendo a gente, que se você está nesse momento precisando de uma ajuda, você pode falar conosco, pode ligar para nós agora. 2481-5868, 2481-5868, tá bom? Pode ligar e botar o seu nome na nossa lista de oração, falar com um dos nossos conselheiros. Nós vamos já para um outro bloco, nós vamos voltar daqui a pouco, continuando falando sobre dependência química. E hoje eu estou aqui com o pastor André Bittencourt, do Projeto Vida Nova, da Barra Recreio, ali uma igreja muito linda, o seu lar espiritual aí na Barra e no Recreio, tá bom? Já eu volto. Muito bem, cá estamos de volta, e se você está aflito e necessitado ou tem aí um probleminha nessa área de dependência química, dependência alcoólica, então liga para nós, 2481-5868, 2481-5868, põe o seu nome na nossa lista de oração, fale com um dos nossos conselheiros. Se você também quiser interagir conosco, sos@projetovidanova.com, ou então @Projeto Vida Nova no Twitter, né? @Projeto Vida Nova, ou então no Facebook Projeto Vida Nova. Eu estou aqui com o pastor André Bittencourt, meu amigo, meu companheiro, amo pra caramba, amo de montão, um filho, né? Que Deus nos deu aqui. Deu para mim e para Márcia. Eu não tenho filho homem, mas eu tenho vários filhos espirituais, e na realidade eu e a Márcia o temos assim como um filho, abraçamos e faremos tudo de novo, André. E o Projeto Vida Nova é minha família. Oh, glória a Deus. Fiz dessa igreja o meu lar espiritual. Que lindo isso. Aí. Que lindo isso. Pastor André, você está falando que o álcool chama a cocaína, chama as outras drogas. Vai chamando outras drogas. Como é que é isso aí? É o fundo do poço mesmo. Todo mundo que bebe
Eu acredito nisso, porque eu posso falar isso, porque eu não estou falando de uma experiência de outra pessoa, é a minha experiência. Eu sempre quis parar de beber. A gente não consegue parar, é um círculo vicioso. Você vai vendo aonde está indo a sua vida, você está vendo para onde está indo o rumo da sua vida e você não consegue sair. Aí você começa a beber mais, é uma escravidão. Aí surgiu a cocaína como algo para me aliviar, vamos dizer assim. É um caminho novo para a minha vida. Os amigos apresentaram, você tem que cheirar, você tem que experimentar, dá um tequinho, cheira um pouquinho aí. Aí eu experimentei, aí não larguei mais. Porque potencializa aquela depressão, aquela coisa que está te levando para baixo. A cocaína traz uma euforia, traz uma alegria, uma adrenalina. Tem alguns minutos, algum tempo assim, mais ou menos? É pouco tempo. Por isso que você cheira muito, meu entendeu? E pastor, é uma coisa assim, doentia, porque você tem vários, vamos dizer assim, papelotes. Então, a pessoa que tem pouco dinheiro tem acesso, R$10, R$50, R$30, R$100, R$500, para gosto. E acesso, nós tínhamos acesso. Aí você cheira muito, você cheira, passa o efeito, aí bebe muito. Aí você cheira, vai cheirando. Fizeram uma pesquisa, parece que nos Estados Unidos, com as notas de dinheiro, diz que a maioria das notas estão contaminadas de cocaína, né? O que faz canudo. A maioria das notas de dólar estão contaminadas com cocaína. Que coisa, meu Deus. É alastrado, é alarmante, é um negócio. É terrível. Nós estávamos conversando aqui, nós estamos falando do dependente químico, que o usuário da cocaína. Eu estava me lembrando dos pais eu estou me lembrando do meu pai e da minha mãe, porque eu até tive, eu evoluí tanto na dependência que eu comecei a pegar coisas em casa para vender, roubar, sumir as coisas. E meu pai na época não sabia o que fazer com a minha vida. O que a gente vai fazer com esse garoto? Aí eles se separaram, a família foi para esse caminho do divórcio. Se separaram, eu fiquei com a minha mãe aqui no Rio. Aí que as coisas começaram a sumir mesmo de dentro de casa. Eu me lembrando disso, pastor, a gente fala dos dependentes, das pessoas que têm uma dependência química, seja no álcool, seja na cocaína, no crack. Eu fico pensando na mãe que está em casa agora, pastor, no pai que está em casa, não sabe onde está o filho, não sabe onde está o jovem, um jovem com um futuro promissor. O sonho do pai é ver ele numa faculdade, é ver o menino trabalhando e tá bebendo. O pai e a mãe não sabem o que fazer. Liga pra gente. A igreja é um caminho, Deus é um caminho. Liga pra gente agora, 2481-5868. Pai, nós queremos te ajudar. E misericórdia. Há uma oração para vocês. Teve pai que já matou filho, porque não sabia. Outro acorrenta, né? Acorrenta o filho para ele poder trabalhar, porque senão o garoto sai aloprando, o jovem sai aloprando, meu Deus. Com todo o esforço que há na sociedade, no governo, às vezes, né, para prevenção, para divulgar dados alarmantes e tudo, na verdade a sociedade não sabe o que fazer com um drogado, com um viciado. O pai não sabe fazer. As pessoas ouvem falar, que coisa, que tristeza, mas quando acontece na família, quando é o seu filho, quando é a sua esposa, quando é o seu marido, é um caos, ninguém sabe o que fazer. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos ouvindo aí e estão dizendo, essa é a minha história, isso aconteceu comigo, isso está acontecendo com meu filho, isso aconteceu comigo na minha juventude. Qual é a solução? O que se faz isso? Uma coisa acontece, eu não consegui sair pelas minhas próprias forças. Uma coisa chama a outra. Você vê a sua família sendo devastada, você vê a sua vida indo para o buraco, você quer... Eu falava assim, eu não vou cheirar mais. Você tem noção do mal que você está fazendo para o teu pai, para a tua mãe? Você tem noção, mas você não tem força para parar. Você vê o que está acontecendo com a sua família, você vê o que está acontecendo com o seu casamento, você vê o que está acontecendo com o seu filho está vendo o que está acontecendo com o pai, mas não tem força. Então, eu falava assim, eu nunca mais vou cheirar. Aí eu começava a beber, aí cheirava. Eu nunca mais vou parar de beber, aí bebia. Sempre tem alguém que oferece alguma coisa para você. Meu Deus. Sempre tem a beber. Eu falo, nunca mais vou cheirar. Vinha na tua mão. Aí o círculo das amizades. Então aí você começa a entender que tem um outro lado disso aí também.
Hoje você é um pastor e você sabe como é que é isso. Tem um lado espiritual, então tem um demônio aí, um capirotozinho aí, tem só instigando esse lado aí, não é isso? Espiritual. E eu tive uma experiência tremenda quando eu fui liberto das drogas. Eu não gosto de dizer que eu larguei as drogas. Eu gosto de afirmar que eu fui liberto das drogas. Jesus Cristo se manifestou para desfazer, destruir as obras de Satanás. Eu fui liberto das drogas. Você era escravo mesmo, você foi liberto das drogas. E a igreja cuidou de mim. Olha. Eu tive um pastor que foi atrás de mim. Eu dei trabalho, viu, gente? O pastor, a igreja me abraçou, a igreja me amou. E naquele período ali, inicial, falando das influências espirituais, né, do diabo, as coisas vinham na minha mão, apareciam em quantidades assim, surpreendentes, que nunca tinha acontecido comigo antes, oferecendo, e com a força de Deus, e com o amor da igreja, eu tive força para continuar, perseverar e ter minha vida totalmente transformada, poder estar aqui hoje falando com você que está nos vendo, nos escutando, se identificando com a nossa história, poder falar a verdade. Eu não posso me calar, deixar de falar daquilo que Deus fez na minha vida. É verdade. Naquele tempo já comercializavam crack? Pastor, naquela época da minha juventude, dos meus dias, não. Graças a Deus, pastor. Porque agora chegou esse negócio de crack aí. Que é essas drogas também. Subproduto. Tem como é que é o nome dessas drogas? Como é que eles chamam? Sintéticas, né? Misericórdia, efeito devastador. Essas drogas vêm com o coração do diabo ali dentro, né? Que é roubar, matar e destruir mesmo, é dar um golpe fatal na pessoa. Rapidamente, esse processo todo de se viciar, de destruir, eu fiquei 10 anos, praticamente, dos meus 19 aos 29 anos, praticamente cheirando todo dia. Meu Deus. O crack entra na vida da pessoa, praticamente todo dia, pastor, cheirando e bebendo. Ficava dias sem dormir, gastando tudo que você tem. Gastava muito dinheiro? Muito dinheiro. Sumia as coisas dentro de casa? Sumia as coisas de casa. Você não conseguia ter mais o melhor, porque o seu melhor de vida, de dinheiro, de patrimônio, vai tudo nas drogas, vai tudo na boca de fumo. Meu Deus. É horrível. E o crack veio encurtar esse prazo, viciar mais rapidamente, destruir o filho, o marido, a esposa que experimentou o crack agora. 3 dias depois, acabou tudo. E a gente, às vezes, está fazendo um programa desse e está pensando que está falando para adolescente, para jovem. O que tem de senhor e senhora viciados não está no gibi. Não está em pessoas dependentes mesmo, dependente da cocaína, dependente do crack, dependendo da heroína, dependendo do álcool, não está no gibi. E tudo começa socialmente, nos ciclos de amigos, apresenta, você experimenta. E essa é uma hora que nós estamos ministrando, é uma hora crucial, uma hora que eu me lembro que a gente cantava ainda assim: a sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Quer dizer, justamente na noite, na madrugada, na escuridão, nas trevas, que o diabo ele se manifesta, ele induz a pessoa a fazer barbaridades. Agora, nesse momento, é quando está acontecendo os piores acidentes, os piores crimes, os piores assassinatos, os piores homicídios, né? Enfim, tantas coisas acontecendo, suicídios. E na realidade nós vemos pessoas desesperadas. O cara está triste, ele bebe, o cara está alegre, ele bebe também, o cara está triste, ele cheira, ele está alegre, ele quer cheirar também para comemorar. Enfim, como a Bíblia diz, um abismo vai chamando outro abismo e a pessoa cada vez mais vai se afundando, não é verdade? Não se iluda, você começa no círculo de amigos, socialmente, você diz para você mesmo: eu não vou me viciar, eu me controlo, eu me domino. Não se iluda, você vai de um nível para outro, você vai ficar escravizado, vicia, e tem pessoas que são viciadas e não admitem que são viciadas. E o meu primeiro passo para ser liberto foi admitir exatamente isso, que eu era um viciado. Mas nós vamos voltar a isso no último bloco e você vai contar agora
com o seu encontro com Deus, como você teve um encontro com Deus, assim Aleluia. como você vai poder ter um encontro com Deus também, você vai ligar para nós aí, 2481-5868, botar o seu nome na nossa lista de oração, e nós vamos voltar no próximo bloco, e o pastor André vai contar como é que foi esse encontro com o Senhor e como a sua vida dele mudou. O maior milagre não é Deus curar o canceroso, o tuberculoso, o aidético ou o paralítico, o maior milagre é Deus mudar a vida de uma pessoa, fazendo dele uma nova criatura. Ligue agora para nós e põe o seu nome na nossa lista de oração, porque Deus quer fazer o maior milagre da tua vida, transformar a tua vida. Só Deus pode fazer isso, fazer você uma nova criatura. 2481-5868 e eu volto já já. Cá estamos de volta com Madrugada de Vida Nova. Eu espero que você esteja gostando muitíssimo do nosso programa, desse tema. E o meu maior desejo é ser um canal de bênçãos para a sua vida, a sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe. E esse tema é esclarecedor. Eu estou trazendo um tema sobre dependência química, esclarecendo os malefícios, mas também abrindo um caminho aí para você sair desse esquema maligno de drogas, de vício, de tanta perversidade. Eu estou aqui com o pastor André Bittencourt, pastor do Projeto Vida Nova do Recreio, na Rua Guinar, número 60, ali, esquina com a Avenida das Américas, bem em frente à Romanela, do lado da Estrela do Sul. É o seu lar espiritual ali na Barra Recreio. Tá? E ele teve uma experiência muito tremenda com Deus, nós estamos contando essa experiência, mas se você está aflito e necessitado, ligue para nós. 2481-5868, põe seu nome na nossa lista de oração. 2481-5868, tem um montão de conselheiros esperando seu telefonema para abençoar você, para alentar o seu coração, para dar uma palavra para você, uma palavra do coração de Deus para o seu coração, tá bom? 2481-5868, se quiser interagir conosco, pode clicar aí, sos@projetovidanova.com, é o nosso e-mail. Outro endereço para você no Twitter, @Projeto Vida Nova, Facebook, Projeto Vida Nova, todos os caminhos abertos para você interagir conosco. Vamos lá, pastor André Bittencourt. Agora você falou do álcool, falou da cocaína, falou da sua dependência. Da família. Parece que não ia ter mais solução. A tua família, teu pai se divorciou da tua mãe, você roubava dentro de casa para sustentar o teu vício. A família já não sabia mais o que fazer com você. Você também amava a família, mas não sabia como sair dessa encrenca toda que você se meteu. Isso mesmo. Mas um dia Jesus estendeu a mão para você. Jesus é maravilhoso, pastor. O que aconteceu? Eu estava muito perturbado emocionalmente devido à droga, à bebida, o que estava acontecendo com a minha vida. E eu não via solução em nada. E um dia falaram de Jesus para mim. E me levaram o Projeto Vida Nova de um trabalho. O Projeto Vida Nova é incansável em ganhar almas para Jesus. Tudo isso que está sendo feito aqui é para te alcançar, para levar a palavra de vitória e de salvação para você que está nos vendo. Tinha um trabalho evangelístico no centro da cidade, na ABI, e me levaram para lá. Quem estava pregando, o pastor Ezequiel, falando de Jesus. Eu sentia a presença de Deus naquele lugar, chorava igual a criança, pregou sobre missões, sobre falar de Jesus, se preparar para falar do amor de Deus. Me lembro como fosse ontem, pastor. Fiz o apelo, as pessoas foram lá na frente e eu resisti. É uma batalha espiritual, porque nós estávamos comentando aqui, o diabo veio para destruir mesmo, são espíritos malignos. Você pensa que isso é religião, é fantasia, isso, mas existe isso. A escravidão é fruto do mundo espiritual. Os instrumentos para fazer um homem escravo é o vício, é a bebida, um dos instrumentos. E eu resisti, eu não quis, larguei tudo, saí, continuei minha vida. Mas só que naquela noite que eu fui lá na ABI, me deram o telefone da casa do senhor. Da minha casa? Da tua casa, pastor. Que isso?
É importante você que está nos assistindo, nos vendo, liga para a gente. Eu sou fruto, o meu resgate veio de um telefonema. Me deram o telefone do Senhor. Um mês depois, eu estava em casa, totalmente desiludido, sozinho por dentro, sozinho por fora. Como nós estávamos falando, o diabo vem mesmo para ceifar. O final da história de um viciado, de um drogado, de uma família destruída, é procurar a morte. Eu planejei o suicídio, pastor, e quando eu pensava na minha morte, vinha a paz. Então eu cheguei à conclusão que morrer era a solução para minha família. Eu era o problema para minha família, eu era o problema de tudo, eu era o problema da minha vida. Então eu achava melhor morrer. E naquele dia que eu tomei a resolução de tirar a minha vida, de me suicidar, senti a presença do mal, senti uma angústia, umas trevas, perdido. Eu ouvi uma voz, agora eu sei, depois a doce voz do Espírito Santo, a doce voz do Senhor Jesus Cristo, e falou para mim: liga para o pastor Ezequiel. Eles conhecem teu nome, né, pastor? Aí eu liguei para o pastor Ezequiel, peguei o telefone, um dia que estava no telefone, achei o papel, liguei, chamou, atendeu, e quando atendeu eu desliguei. Comecei a chorar, não, isso é loucura, estou ficando doido, Deus não existe, Deus, eu fiquei aquele conflito. E eu falei assim, se Deus existe mesmo, aquilo que os crentes estão falando é verdade mesmo, eu estou perdido. Então Deus, se tu existe mesmo, me salva. E liguei de novo. E quando eu liguei, o pastor Ezequiel atendeu rapidinho, porque ele sabia que estava acontecendo alguma coisa por detrás daquele chamado. E o pastor atendeu e ele falou assim: quem está falando? E eu disse, não o meu nome, eu disse a minha identidade, o que eu era, um viciado em cocaína e um alcoólatra. Eu confessei isso. E o pastor Ezequiel no telefone pregou o evangelho, falou do amor de Deus pelo pecador, falou que Deus entregou o seu filho pelos meus pecados, que eu não precisava ter essa vida de morte, porque Jesus tinha vivido a minha morte para me dar uma vida abundante, uma vida eterna. E eu me lembro como hoje o Senhor falou isso para mim assim: não tente nada contra a sua vida. Isso entrou no meu coração. Eu posso repercutir hoje isso para a glória do Senhor. Não tente nada contra a sua vida. Há uma solução, há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Deus existe e te ama, e mandou o seu Filho aqui na terra para morrer pelos seus pecados, para te salvar. Eu vi aquela palavra, pastor, entrou no meu coração. O Senhor orou por mim e o Senhor falou isso. O Senhor tinha dito: você está onde? Eu estou aqui na Tijuca. A igreja é na Monsenhor Félix, é o Coronel Vieira. Você conhece? Eu conheço. Eu estou indo para aí. Aí saí da Tijuca e fui para Irajá. Cheguei na porta da igreja, entra, não entra, chorando. Resolvi, vou entrar, vou entregar minha vida para Deus. Entrei na igreja, fui recebido pelo pastor, fui recebido pelos pastores auxiliares, oraram por mim, fui liberto de demônios, caí endemoniado. Eram demônios que estavam me levando para o vício, eram demônios que estavam me levando para a dependência química, eram espíritos malignos. Fui liberto da droga, entreguei, abri meu coração para Jesus, entreguei meu coração para Jesus inteiramente. Anos depois, pastor, casado, Deus me deu uma esposa, filhos, prosperou a minha vida, deu tudo abundantemente para a minha vida. Sou feliz, tenho paz no meu coração. Um dia lavando louça em casa e louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor, e falei assim para Deus: obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou do vício da cocaína. Deus falou comigo. Eu posso falar isso? Você que está me vendo, eu posso falar porque isso é verdade. E contra a verdade, não há nada que possa ser contra a verdade. Deus falou comigo assim: eu não te livrei do vício da cocaína, eu te livrei do pecado. A cocaína, o álcool, a prostituição é a consequência, a causa é o pecado. Quando o homem entende que ele é um pecador,
quando ele entende que existe Deus, que ele é um pecador, aí ele entende que ele precisa de um Salvador, e Deus providenciou a salvação através de Jesus Cristo. A Bíblia diz, eu tenho um versículo no meu coração, pastor, 1ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 15. Diz assim: esta palavra é a verdade, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador, e desses eu sou o principal. Eu sou um pecador salvo por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Eu nunca vou me esquecer. Eu sou um pecador salvo. Jesus veio para salvar você do pecado. O pecado separa você de Deus. E Deus trouxe o caminho de volta para Deus, para se reconciliar com Deus. É através de Jesus Cristo. Eu entendi isso, que Deus existe, que Jesus Cristo é a salvação e que eu era um pecador. E que Deus veio e providenciou a salvação para o pecador. Você está aí nos vendo, desorientado, sem saber o que fazer. Talvez seu filho tenha saído de casa, você não sabe que hora que ele vai voltar. Seu filho tinha uma vida muito boa e agora começou a se perder. Seu marido, a sua esposa, a sua família. Você mesmo que está nos vendo. Deus providenciou a reconciliação com Ele, que é Jesus Cristo. Só tem um caminho, é Jesus Cristo. Creia que Deus te amou e que Deus enviou o seu Filho. Creia que Deus ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou para ele receber uma vida nova, pastor. Essa vida nova que Jesus Cristo recebeu, Ele pode dar a você, a todos que creem, pode receber essa vida nova. Eu criei, abri meu coração para essa palavra e recebi uma vida nova, uma vida abundante, uma vida eterna. Em nome de Jesus, receba essa palavra e Deus vai entrar no seu coração agora. Em nome de Jesus. Amém. Que coisa boa, coisa linda a gente poder falar isso para você. Há uma esperança para você, há uma solução, há um escape para você. Isso que aconteceu com hoje o pastor André, está acontecendo com milhares de pessoas. E eu tenho certeza que nesse momento são muitas pessoas que estão nos assistindo e estão passando por esse problema. E Deus nos usa hoje para dizer para você que Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. E que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Hoje eu tenho a alegria de poder apresentar a vocês, não um viciado, um Zé Ruela, um Zé Ninguém, um coitadinho, um perdido, um vagabundo. Não, não. Hoje eu tenho o prazer de anunciar para vocês, Pastor André Bittencourt, homem de Deus, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Tirado do império das trevas e colocado no reino do Filho do amor de Deus. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer com sua vida, com a sua família. Só Ele pode fazer. Nenhuma religião pode fazer, nenhuma denominação pode fazer. Só Jesus, Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que te religou com Deus. Essa é a verdadeira religião. Jesus, aquele que te liga, religa com o Pai. Traz a vida de Deus para a sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos. E ore comigo nesse momento. Você no fundo está escutando uma música que diz assim: quando Jesus estendeu a sua mão. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. E é isso que está acontecendo. Nessa madrugada, nesses momentos, Deus está estendendo a sua mão para você. Estenda a mão para Ele agora. Deus existe. Ele é real. E Ele te ama. Vamos orar. É momento de oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a multidão de espectadores, pessoas que estão ligadas conosco. Tem pessoas aflitas, necessitadas, dependentes, pessoas, Senhor, que estão se alcoolizando, estavam se drogando, se prostituindo, pararam para escutar esse testemunho, pararam para nos ver e ouvir. E eu te peço que essas pessoas estejam dando crédito à nossa mensagem, à nossa pregação. A tua palavra, ó Deus, diz: quem deu crédito à nossa pregação?
e a quem se manifestou o braço do Senhor. Que nesse momento o teu braço esteja sendo manifesto a milhares de pessoas, mudando, transformando. Eu me volto contra toda a obra do inferno, toda a obra satânica, contra essas vidas, contra todo o demônio. Eu me levanto como igreja nesse momento, repreendo todos os demônios em nome de Jesus. Sejam libertos, sejam livres do poder, da culpa do pecado, de toda atuação e de toda maldição do inferno. Em nome de Jesus. Deus, traz uma vida nova a essa pessoa, esse moço, essa moça, esse jovem, a esse senhor, essa senhora, essa criança, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Por favor, amém. Eu sei que você foi abençoado e a gente já não tem mais tempo, senão eu ficava mais com você. Essas palavras abençoaram muito a minha vida. Eu estava muito emocionado, porque eu sei que, assim como Deus fez com o André, está fazendo com milhares de pessoas. Procure-nos, faça da nossa igreja o seu lar espiritual. Amém. Eu estou aqui com a pastora Márcia Teixeira, no projeto Vida Nova de Irajá, na estrada Padre Roser 224, bem próximo ao Largo do Bicão, juntinho com vocês. Vai estar conosco o Delais Face, a Tati também, os pastores, todos estamos aqui com o coração e os braços abertos, esperando por você e por toda a sua família. Se você não tem um lar espiritual, faça das nossas igrejas o seu lar espiritual. Eu tenho que terminar o programa e vou terminar. Quero me despedir do meu amigo André. Muito obrigado por ter vindo. Poxa, pastor. Deus abençoe você. Isso é uma bênção. Deus abençoe sua família. Amém. Um beijo naquela igreja querida. Amém. Um beijo em todo aquele povo lindo que nós temos ali. Amém. No Recreio. Deus abençoe vocês. Deus abençoe seu lar. O Senhor abençoe cada um de vocês. Muitíssimo.